Iniciando então o nosso estudo de hoje, continuamos no Livro dos Médiuns, parte 2ª, Manifestações Espíritas, capítulo 17, Perda e Suspensão da Mediunidade. Nós estamos no item número 220, na pergunta hoje, entrando na de número 5. O nosso estudo, em nosso estudo Kardec falava sobre essa questão da perda e suspensão de mediunidade. Na primeira pergunta nós tínhamos que se os médiums podem perder sua faculdade. Responderam que isso acontece com frequência, qualquer que seja o gênero, né, principalmente, mas que quase sempre não passa de uma interrupção momentânea e cessa com a causa que produziu. Essa causa pode ser uma causa moral, na forma como ele lida com a mediunidade, como pode ser como uma causa orgânica, quando o médium, sofrendo algum tipo de doença, acaba fazendo com que ele fique impossibilitado de exercer a mediunidade, então ocorre essa suspensão, principalmente por parte dos espíritos amigos, com o objetivo de auxiliar o médium no seu restabelecimento, faz então com que sua mediunidade fique suspensa, depois retornando na sua condição normal. 2. A causa da perda da mediunidade seria o esgotamento do fluido. Aí coloca para nós aqui que, independente do fluido, a mediunidade só existe quando tem os espíritos por perto. E aí Kardec perguntou então se a causa, que no caso seria o afastamento dos espíritos, e qual seria a causa desse afastamento, desse abandono. E aí então depende principalmente do uso que o médium faz da sua mediunidade. Se por acaso ele não tem proveito das mensagens que recebe, principalmente quando as mensagens são dirigidas a ele próprio, como a maioria dos médiuns fazem, né, recebem a comunicação, passa para o grupo do qual ele participa e ele não percebe que aquela comunicação, aquela mensagem é uma receita de conduta que serve exatamente para ele próprio. Se o espírito que se afasta não pode ser substituído por outro, né, quer dizer, não faltam espíritos que queiram se manifestar através do médium, espíritos comuns, espíritos obsessores, mas existe uma situação interessante, que quando há a suspensão da mediunidade do médium para beneficiá-lo, né, então os espíritos se afastam e também impedem que outros se manifestem através dele, exatamente para que ele possa ou se restabelecer quando há alguma desordem orgânica, ou para que ele possa refletir sobre tudo aquilo que foi transmitido para ele através das comunicações, promovendo ali a sua transformação moral. Aqui então, nessas 4 questões iniciais, Kardec fala sobre o médium de psicografia, como também serve para médiums de outras faculdades, mas principalmente voltados para aqueles casos em que os médiums têm uma conduta equivocada diante da missão que ele abraça. O interessante da gente lembrar é que quando se fala em mediunidade, normalmente nós que estudamos, pelo menos de um modo rápido, de um modo superficial, a mediunidade, a gente sempre pergunta de que modo que os espíritos vão se manifestar através daquele médium. Bom dia, pessoal que chegou. Ou seja, qual é o fenômeno que ele pode provocar. Então a nossa visão de mediunidade é encontrar alguém que tenha a capacidade de intermediar a manifestação dos espíritos, seja através de um efeito físico, seja através de um efeito intelectual ou efeito moral, como também diz Kardec. Mas o que nós devemos ir além, que normalmente a gente não consegue perceber, é que, sendo a mediunidade mais um sentido, sendo a mediunidade mais uma forma de percepção que o indivíduo tem, há necessidade de equilibrar-se junto a ela, para evitar que essas energias que se encontram concentradas em sua mente, as energias que o envolvem, sejam bem canalizadas e bem direcionadas. Normalmente tem aquela ideia de que, se eu sou médium, mas eu não quero ser médium, então eu posso de alguma forma tentar impedir essa manifestação, posso tentar bloquear essa manifestação,
na verdade nós estamos concentrando, nós estamos represando energias que devem fluir e que elas servem principalmente para a educação do próprio médium. Então, antes de olharmos para o fenômeno, seria como se nós olhássemos por uma visão extrafísica e começássemos a entender a forma como ele capta essas energias, a quantidade de energias que fluem através dele e o efeito dessas energias sobre o seu psiquismo. Então, independente quando a gente pensar que não porque um espírito tem que se manifestar, porque ele precisa trabalhar, na verdade nós temos que olhar nos bastidores da mediunidade para entender exatamente qual é o efeito que aquilo provoca sobre ele, em suas emoções, em seu psiquismo, no seu equilíbrio energético, lembrando que as energias descompensadas do organismo vai inevitavelmente provocar uma desordem orgânica, fazendo com que a pessoa fique doente fisicamente. Isso porque há esse desequilíbrio. Daí que vem o tratamento de passes, através do magnetismo, fazendo com que essas energias sejam reequilibradas. Hoje nós temos alguns estudos que falam sobre os chakras, né, que são pontos de energia, e isso era tratado nas religiões orientais, que falavam muito sobre isso, esses pontos energéticos, e também, né, André Luiz também aborda algumas passagens sobre isso, e estudos de passes também mostram esses pontos de energia, né? E hoje a gente tem inclusive a própria acupuntura, que faz tratamentos estimulando pontos energéticos do organismo. Então, ou seja, esses são estimulados e são trabalhados. Quando um desses estão em desordem, há a necessidade então de um tratamento magnético para que eles se reequilibrem, para fazer com que aquela desordem orgânica cesse e o indivíduo volte a ter uma vida normal. Então nós estamos lidando com energia, e a mediunidade ela é uma porta aberta para esse fluxo de energia. Então, antes da gente pensar no que o médium faz, mais uma vez é importante a gente entender qual é o efeito dessa faculdade, desse outro sentido, desse sexto sentido, podemos dizer assim, sobre aquela pessoa. E isso porque, se ela tem essa sensibilidade mais aflorada, é exatamente para que ela possa se educar através de uma disciplina forçada, na maioria das vezes, porque a comunicação com o mundo espiritual ela pode ser das mais diversas graduações morais, desde aquela mais elevada, quando nós temos os nossos amigos espirituais mais sábios, os nossos mentores, os nossos instrutores, como nós temos aqueles que são os mais perturbados, que são os espíritos comuns, que são os espíritos obsessores. Então, se há essa sensibilidade aflorada, é um recurso extra que aquele indivíduo desenvolveu, através até mesmo da sua própria programação reencarnatória, para que ele possa se reequilibrar através desse novo estímulo. Porque nós, de um modo geral, que não somos médiums, não ostensivos pelo menos, a gente tem a nossa vida no dia a dia aprendendo com as experiências das nossas relações, das nossas atividades e tudo mais. No caso da mediunidade, além dessas relações, ainda tem essas percepções extrasensoriais. Então, sempre pensar dessa forma. E a gente vai conversar um pouquinho ao final desse capítulo, que Kardec trata aqui sobre a suspensão da mediunidade no caso da escrita ou mesmo de outras faculdades, por parte do mau uso que ele faça, por parte do distanciamento dos espíritos e tudo mais. Lá no final a gente vai então abordar um pouco mais falando sobre os tratamentos espirituais, as pessoas que procuram a suspensão da mediunidade definitiva porque não querem ser médiums. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa parte da saúde moral, da saúde orgânica e da saúde, digamos, mediúnica do médium, quando ele busca esse reequilíbrio, né? Se a gente pode pensar, por exemplo, só uma passagem, a gente imagina uma criança de 6, 7 anos de idade com uma mediunidade aflorada, passando por uma grande perturbação. De que modo que o tratamento vai ser dirigido sobre essa criança? Então a gente vai abordar também esse lado, porque quando se fala em perda e suspensão, nós também entramos nessa parte da saúde, e não apenas na parte prática do exercício mediúnico. Bem-vinda, Sandra, quanto tempo? Item número 5. Mas existem médiums de muito merecimento, moralmente falando, que não sentem nenhuma necessidade de repouso e ficam muito contrariados com a interrupção, cujo objetivo não compreendem. Isso porque, na pergunta número 4, como a gente viu,
Kardec falou sobre o afastamento dos espíritos e essa interrupção do exercício mediúnico, sempre voltado para a educação do médium e também para as reflexões da forma como ele direciona o uso da sua mediunidade. Então, se por acaso ele utiliza por futilidade, ele utiliza por curiosidade, lembrando mais uma vez que nesse caso aqui, Kardec, quando ele falava sobre o exercício mediúnico, a gente viu no capítulo anterior, no capítulo 16, ou melhor, até no capítulo 15, nesse capítulo 17 mesmo, na primeira parte, sobre o desenvolvimento da mediunidade, que as pessoas praticavam a mediunidade em casa, faziam evocações, chamavam seus espíritos familiares, se colocavam à disposição para comunicações de modo geral. Só que muitas dessas pessoas usavam esse recurso muito mais como uma brincadeira, como um divertimento, do que para um fim útil. Para poder, por exemplo, evocar um espírito que tenha grande conhecimento para responder perguntas fúteis, porque utiliza, vamos dizer assim, a envergadura moral do espírito para poder dar credibilidade na sua mensagem, mas utilizando para um uso pessoal, né, para um objetivo pessoal. Então ele faz perguntas sobre o seu futuro, ele faz perguntas sobre os investimentos que ele faz, sobre os relacionamentos, chama amigos para poder participar, para responder essas mesmas perguntas e tudo mais, e é um médium de grande potencial. Aí os espíritos ou permitem que outros espíritos comuns participem daquilo como uma lição para o médium, para que ele possa aprender sobre as consequências do mau uso da mediunidade, ou eles suspendem as manifestações, não a mediunidade, mas suspendem as manifestações, eles não se manifestem e impedem que outros se manifestem, para que o médium possa perceber que ele está fazendo tudo de uma forma equivocada. Então aqui nessa pergunta número 5, Kardec coloca, mas tem médiums que são médiums de muito merecimento, que também passam por esse tipo de situação. Médiums que são equilibrados, que são dedicados, que são bons trabalhadores e que de repente a mediunidade entra no processo de suspensão. Por que isso acontece? A resposta: serve para experimentar-lhes a paciência e avaliar sua perseverança. É por isso que os espíritos geralmente não marcam o fim da suspensão, pois querem ver se o médium desanima. Muitas vezes também é para lhe deixar tempo de meditar sobre as instruções que lhe deram. É por essa meditação que reconhecemos os espíritas verdadeiramente sérios. Não podemos considerar assim os que, na verdade, são simples amadores de comunicações. Essa expressão, amadores de comunicações, retrata claramente os médiuns que fazem uso da mediunidade num ambiente doméstico. Então são aqueles que praticam em casa. Daí que são esses simples amadores de comunicações. Não são aqueles médiuns que vão a casas espíritas fazendo parte de um grupo, fazendo parte de uma equipe, sendo dirigido num trabalho e brincar de ser médium. A gente sabe que isso não acontece. Porque a partir do momento em que o médium começa a mostrar falta de seriedade no trabalho, de imediato ele é afastado pelos dirigentes. Então a gente vê que um trabalho que tem coordenação não permite que esses amadores participem da tarefa. Agora, naqueles que fazem o exercício em casa, aqueles que chamam os amigos, aqueles que fazem as suas reuniões e tudo mais, esses sim podem ser considerados amadores, porque o fruto do seu trabalho não tem proveito para ninguém, a não ser para satisfação própria. Então isso mostra, mais uma vez, a forma como a mediunidade era exercida na época de Kardec, a forma como ele ajudava, estimulava, orientava, diferentemente dos dias atuais, onde nós temos as proibições do exercício mediúnico fora do ambiente do centro espírita, né? Então, certamente, é importante todas as prevenções contra as consequências negativas da mediunidade sem a devida prevenção, sem o devido preparo, mas, ao mesmo tempo, também não há uma proibição absoluta da forma como se vê nos tempos atuais. Mas o interessante aqui é quando fala sobre a perseverança, testar a paciência e a perseverança do médium. A gente pode imaginar nos tempos atuais pessoas que frequentam centros espíritas, que frequentam, por exemplo, grupos de desenvolvimento mediúnico. A gente começa por esse grupo. Então você vai ao centro espírita dizendo que você tem ali algumas impressões, algumas sensações, que você entende como sendo mediunidade, aí você passa por uma avaliação,
e a partir dali te encaminham para um grupo de desenvolvimento. Esse grupo de desenvolvimento, na verdade, tem o objetivo de fazer com que o médium treine e desenvolva cada vez mais o seu potencial, não que ele adquira aquilo que ele não possui. Então ele começa a treinar, ele começa a ter uma compreensão maior dos tipos de espíritos que se manifestam, qual é o objetivo do trabalho e tudo mais. Então ele começa a ter um contato mais aproximado, um contato mais íntimo com a tarefa. Só que a gente pode imaginar que tem pessoas que vão porque sofrem algum tipo de desequilíbrio pelo fato da mediunidade ter aflorado, e os médiums são marcados, de um modo geral, por esse início, quando a coisa começa a aparecer. O médium, quando ele tem as primeiras impressões, é algo que fica marcado na sua consciência, ele não esquece mais. Então ele fica lembrando, quando eu era jovem, naquele ano que aconteceu, então eu tinha isso, sentia isso, acordava gritando durante a noite, via pessoas no meio da rua conversando comigo. Então sempre tem umas histórias interessantes a serem contadas. Então esse médium, sentindo esse desequilíbrio, ele vai ao centro espírita, né? Você lembra como foi a sua experiência, Ju? Então ele sente esse desequilíbrio, vai ao centro espírita e é encaminhado. Só que esse médium, na verdade, pelo fato dele ter sido estimulado pelas dificuldades que a mediunidade acaba oferecendo, ele não é aquele médium devotado com a causa, podemos dizer assim. Qual é a causa? A causa do amor, a causa da caridade, a causa da assistência, a causa da missão. Né? Então ele vai muito mais pela obrigação do que pela necessidade, do que pela importância do trabalho. Então ele vai um dia, depois ele falta outro, aí ele começa a psicografar, depois ele não pode ir porque tem um compromisso, tem um aniversário para ele não pode faltar. Então ele começa a ser aquele médium que não é constante. Apesar dele ser uma pessoa de boa vontade, uma pessoa séria quando ele está presente na reunião e tudo mais, mas ele não é frequente. E aí então os espíritos falam, bom, vamos ver se ele quer realmente ser médium. Vamos evitar então vamos impedi-lo de psicografar, impedi-lo de exercer a sua faculdade, para que ele continue frequentando. Porque na maioria dos médiuns, quando eles frequentam uma reunião, não aparece nada. Depois de um tempo, né, ele começa a psicografar e tal, aí ele vai interrompendo os trabalhos que ele vai fazendo. Aí chega uma hora em que ele vai um dia, não psicografa mais, vai outro, também não acontece nada, vai no terceiro, não acontece nada, ele desiste. Então a gente começa a fazer um teste de paciência, um teste de perseverança para saber até onde realmente ele é persistente naquilo que ele faz. Já que ele conseguiu durante um período exercer a mediunidade de uma forma prática e depois houve essa interrupção e ele desistiu, significa que ele não tem mais interesse. O que ele queria, na verdade, era acabar com as manifestações. E aí então essas manifestações cessam, algumas vezes definitivamente, quando não vem realmente proveito nenhum, e outras vezes cessam durante certo tempo e depois elas voltam a acontecer para chamá-la a atenção novamente. Então quando a gente fala sobre esses médiums que são sérios, a mesma coisa também. Algumas vezes ele é muito sério, ele é um bom trabalhador e tal, mas às vezes reclama demais, às vezes se queixa, às vezes desconfia do próprio potencial, acreditando que aquilo que acontece com ele é alguma coisa anímica. Então todos esses testes são, na verdade, para poder selecionar quem é aquele que quer seguir realmente nesse trabalho ou aquele que vai desistindo por uma questão de comodidade, de conveniência, né? Me é conveniente agora parar porque não está acontecendo nada. Então, é um experimento que existe por parte do mundo espiritual. Questão número 6. É então necessário que o médium prossiga nas tentativas de escrever? A resposta, se o espírito o aconselhar, sim. Mas se ele disse que se abstenha, deve obedecê-lo. Aqui então nós temos os dois casos em que isso acontece. Quando há aquela suspensão, então eu não tenho mais comunicação com ninguém, aí pode acontecer de eu conversar com outro médium pedindo orientação do plano espiritual. Então hoje acontece, é bastante frequente, nós temos centros espíritas que fazem essas consultas espirituais. Então vamos imaginar que eu estou psicografando na minha casa, ou então eu vou no centro espírita mesmo fazer ali o meu desenvolvimento, aí a mediunidade cessa. O que eu faço? Faço aquela cartinha de consulta mediúnica, coloco lá para o grupo de médiuns e peço orientação aos espíritos, que são os mentores do trabalho, para que possam me dizer se eu devo continuar treinando, se eu devo continuar participando, ou se eu devo também cessar a participação nessas atividades. E aí então vai depender da orientação que eu receber. Só que o detalhe é que algumas vezes os espíritos não se comunicam através de mim e também não se comunicam através de outros médiuns.
porque é exatamente para me deixar no silêncio, aquele silêncio angustiante, né, que todo mundo trabalha, e eu fico ali à distância, sem conseguir obter nenhum tipo de resposta. Então acontece também esse tipo de situação. Dani colocou para nós, né, que mas tem pessoas que querem muito e nada acontece. Isso pode gerar frustração e tristeza, que é o que acontece, né? A gente tem, Dani, que pessoas que desejam ardentemente vivenciar a experiência mediúnica, né? Eu sou um desses frustrados também. Eu tenho certeza que Kardec também era, porque ele ser rodeado de médiums, conversar com os espíritos o tempo todo e ele ter que ficar perguntando para as pessoas para fazer isso. Imagino que ele também tenha passado pela mesma frustração, né? E tem o outro lado oposto, de pessoas que têm mediunidade ostensiva e desejaria assim se livrar dela com toda tranquilidade, porque ela não tem interesse em ser espírita. Se for espírita, ela não tem interesse em participar dos trabalhos por falta de tempo, por falta de interesse, por uma questão de responsabilidade que ela não quer assumir e tudo mais. Então, se ela pudesse doar para alguém, ela embrulharia para presente e daria com o maior prazer. Só que quem não tem, não é para ter, e quem tem que ter. Então cada um tem que lidar com as próprias dificuldades, né? Então aqui, se você tem o exercício, se você tem a mediunidade ostensiva e pode desenvolver e trabalhar, né, se você conseguir utilizá-la de um modo regrado, de um modo bem educado, orientado e tudo mais, ela vai ter um resultado bem sucedido. Mas ainda assim, dependendo da personalidade do médium, há então essas experiências, esses testes que os espíritos fazem para saber se realmente ele está levando o trabalho a sério. Então aqui nesse caso, né, no caso das tentativas de escrever que foi colocado aqui por Kardec, né? Então lembrando mais uma vez que a maior parte das orientações que são apresentadas aqui no Livro dos Médiuns são voltadas para médiuns psicográficos, ou psicógrafos, né? Agora tem outros médiuns que são, por exemplo, médiuns de psicofonia, que também ficam frustrados, que eles se colocam à disposição dos espíritos na reunião para as comunicações e nenhum espírito vem falar através dele. Então ele fica ali simplesmente parado no meio da reunião, observando tudo acontecendo à sua volta e nada acontece. Também é um caso em que pode haver essa suspensão. Então ele deve continuar aguardando que um espírito se manifeste? Sim, deve aguardar, se for orientado para que isso aconteça, né? Item número 7. Ele teria medo de abreviar a prova? Quer dizer, lembrando que uma prova, né, que essa suspensão pode ser uma prova de paciência, uma prova de caráter, uma prova de perseverança. Então, ele teria meio de abreviar essa prova? A resposta: a resignação e a prece. No mais, basta fazer diariamente uma tentativa de alguns minutos, pois seria inútil desperdiçar tempo em ensaios infrutíferos. A tentativa tem apenas o fim de verificar se já recobrou a faculdade. E aí, esse teste de alguns minutos, ele se refere exatamente às experiências domésticas, né? Então a pessoa está em casa, aí ele faz um teste ali durante alguns minutos para ver se por acaso volta, faz ali durante 15 minutos, como Kardec já orientou na primeira parte desse capítulo, faz uns 15 minutos diário para ver se por acaso ele volta a escrever. Se por acaso voltar a escrever, aí então ele se concentra de um modo mais profundo, mais direto, fica mais focado naquele trabalho e aguarda que os espíritos se manifestem, né, ou pelas evocações ou de um modo espontâneo, né, conforme for o caso. Item número 8. A suspensão implica o afastamento dos espíritos que habitualmente se comunicam? Então, quando se fala em afastamento, dá a impressão de que o fato deles não conversarem quer dizer que eles abandonaram o médium à própria sorte. Ou seja, que o médium não tem mais a companhia de ninguém, que aqueles espíritos amigos que demonstraram afeto, demonstraram consideração, viraram as costas e foram embora. E deixaram ele ali solto, vivendo a vida dele sem nenhum tipo de proteção. Aí então os espíritos chamam a atenção aqui exatamente para isso. De maneira alguma, o médium se acha na situação da pessoa que tivesse perdido a vista momentaneamente, mas que não foi abandonada pelos amigos, embora não os veja. O médium pode e deve continuar a conversar pelo pensamento com os espíritos familiares e persuadir-se de que é ouvido. Se a falta da mediunidade pode privá-lo das comunicações por meio material com certos espíritos, não o priva das comunicações mentais.
Então, é muito comum os médiuns acharem, né, que foram abandonados, que os espíritos amigos não estão mais próximos a ele e tudo mais, mas na verdade os espíritos estão ali, acompanhando, dando ali as orientações através da intuição, dando a ele a proteção de que ele necessita, de acordo com a experiência que ele vem vivenciando e tudo mais. Mas o médium, se vendo sozinho, é comum ele dizer assim, né, meus amigos me abandonaram. Os espíritos amigos já não se interessam mais por mim. Na verdade, sendo espíritos amigos e amigos sinceros, esses do plano espiritual, eles continuam ali presentes. Então, na verdade, conforme foi colocado para nós, o médium deve se persuadir, ou seja, ele deve se convencer de que ele é ouvido por esses amigos, de que ele se encontra ainda em companhia deles, apesar da suspensão. Né? Bom dia pessoal que chegou. A questão de número... Deixa eu pegar aqui rapidinho. De número 9. Só mudar a página. Está aqui, número 9. Assim, a interrupção da faculdade mediúnica nem sempre é uma censura dos espíritos. Nesse caso, censura é quando há reprovação na forma como ele utiliza. Porque a ideia que nós tivemos naquele início e que Kardec foi desvendando para nós através dessas perguntas, dessas orientações, é exatamente aquela de que o médium, quando ele tem a suspensão da mediunidade, ele está sendo castigado, está sendo punido por alguma coisa que ele fez. Então os espíritos não querem mais se comunicar, não querem mais permitir que ele se comunique e tudo mais, né? Mas aqui Kardec colocou, então, nem sempre é por isso. A resposta, não, sem dúvida, pois pode ser uma demonstração de benevolência. Esse é um dos casos em que o médium necessita de ajuda para se reequilibrar. Vamos imaginar que ele tem um problema pessoal, familiar, um conflito com o marido, esposa, filhos, um problema profissional grave que tirou ali o seu desequilíbrio, e o exercício da mediunidade para ele está sendo um grande transtorno, um grande sofrimento. Então o que os espíritos fazem? Dão orientação para que ele cesse aquele trabalho temporariamente até que aquele problema se resolva e depois ele volte mais reequilibrado. Porque não adianta, como a gente vê muito nos médiuns passistas principalmente, né, aqueles médiuns que trabalham com cura, vão até o centro espírita para fazer o seu trabalho, mas numa condição pior do que os pacientes. Aí então o orientador do trabalho percebe o seu desequilíbrio e o coloca, em vez de ser, né, um enfermeiro do plano espiritual, ele acaba se tornando um enfermo pelo fato dele vivenciar aquele tipo de problema. Então essa benevolência é uma demonstração que os espíritos mostram para nós da consideração, da importância do nosso reequilíbrio, para ver que aquele sofrimento não é uma necessidade que nós temos. Algumas vezes a mediunidade provatória, que é aquela que provoca maior desequilíbrio, aquela que chama a atenção até que o médium comece realmente a se regrar, a gente vê esses casos dentro do meio espírita, quando as pessoas começam a exercer atividade mediúnica, e a gente vê isso fora do centro espírita. Pessoas que são católicas, que são evangélicas, por exemplo, que vivem a mediunidade desequilibrada, e elas começam então a receber as orientações de acordo com a cultura de cada escola, falando que isso é uma influência demoníaca, falando que isso é influência disso, influência daquilo, e que há necessidade dela fazer então um tratamento dentro daquela instituição. Aí ela começa a frequentar os cultos, frequentar a missa com mais assiduidade, começa a fazer ali os trabalhos de prece, começa a participar das atividades da igreja, coisa que ela não fazia anteriormente, e de repente a mediunidade começa a voltar ao equilíbrio e ela não tem mais essas percepções. Aí ela vai dizer assim, porque Jesus me curou. É o argumento que se utiliza. Só que na verdade, o fato dela começar a frequentar com mais assiduidade e com mais intensidade as experiências da crença que ela abraça, fez com que ela interiormente se reequilibrasse. Então, na verdade, não foi de fora para dentro que tudo foi curado. Na verdade, foi um equilíbrio que ela recobrou de dentro para fora e ela não se deu conta disso. Então, ela achava que somente aquela igreja, somente aquele pastor, somente ali os objetos de sua crença que seriam capazes de fazer ela voltar ao seu estado natural.
mas a presença dela, tudo aquilo que era exterior, as palavras que vinham dos seus pastores, dos seus sacerdotes, a frequência naquela instituição e tudo mais, para ela foi, digamos assim, estímulos exteriores para que interiormente ela fizesse essa transformação. Então isso acontece com muito mais frequência do que a gente imagina, e as pessoas acabam atribuindo isso a curas miraculosas, a curas sagradas e tudo mais, e na verdade foi ela que se curou sem se dar conta disso. Então ela poderia continuar frequentando a sua crença, e aliás é o que todo mundo faz. Muitas pessoas que vão a centros espíritas, então vamos supor que eu seja um católico, um evangélico e tal, e passo por essa experiência, aí eu não sei como lidar com isso. Porque de repente lá o pastor disse que era alguma coisa demoníaca, e isso me provocou um grande pavor. Aí eu falo, bom, eu não quero mexer com essas coisas, né? Aí eu vou lá para um familiar, um vizinho, um amigo, e ele fala assim, olha, tem um centro espírita que eu frequento, que ele funciona dessa forma, é um trabalho muito bacana, não é nada disso que você pensava sobre tal coisa, que vai te fazer bem. Aí ele vai, faz um tratamento de passe e tudo mais, e de repente ele melhora. Só que na verdade, muitas das orientações que são indicadas, que é uma indicação correta, é, olha, você vem aqui tomar o passe, mas você não deixa de frequentar a sua religião. Você não precisa abandonar a sua religião, o espiritismo não é a melhor das religiões, a melhor religião é aquela que te faz feliz. Então você continua frequentando os seus cultos, você continua frequentando as suas atividades, você vem aqui, faz um tratamento magnético que é importante para você e você vai se dar bem. No fim das contas ele acaba se reequilibrando e ele percebe que na verdade é ele que conseguiu promover essa cura. Claro que com essa assistência exterior do tratamento que ele recebeu e das orientações, terá um efeito muito positivo. Né? Elas terão um efeito muito positivo. Mas na verdade é ele que busca essa autocura, vamos dizer assim. Dudu colocou lá em cima, foi mais ou menos o meu caso, né? Por problema de saúde fui afastado, né? Estou me reequilibrando na sustentação do trabalho mediúnico, né? Começa ali por fora e depois vai se aproximando mais do trabalho mais ostensivo. Então nesse caso de demonstração de benevolência, é essa suspensão que os espíritos têm. Então quando percebe que a mediunidade, ela não fica definitivamente suspensa, então ela pode diminuir a ostensividade em alguns casos, de acordo com o tratamento, e essa benevolência que os espíritos têm para algumas pessoas, percebendo nela a boa vontade, percebendo nela que a mediunidade, embora ela tenha se comprometido com a mediunidade na sua programação encarnatória, porque as pessoas não veem médium por sorteio. Ninguém faz um sorteio na porta de entrada para saber, olha, você vai ser médium, você não vai ser. A mediunidade, ela é direcionada para aqueles que têm um propósito, tem uma necessidade de reequilíbrio, de aprendizado, né? Às vezes, viu, Sandra, depende do merecimento. Essa questão que você colocou é interessante, se tem direito a férias. A pergunta é, né, será que nós podemos tirar férias para praticar a caridade? Essa é a questão, né? Então, aquele trabalhador que é bem... aquele trabalhador que é perseverante, que é sério, que é contínuo, que realmente se dedica com amor àquela atividade, no momento em que ele tem necessidade, os espíritos demonstram essa benevolência. Então ele fala assim, bom, ele não está bem agora, ele precisa realmente de um repouso psíquico, seja por que motivo for, por um estresse de trabalho, por uma desarmonia nas suas atividades pessoais e tudo mais, então eles dão esse tempo para ele, né, que é muito mais assim um tempo de recuperação, para vê-lo como um convalescente, né, do que necessariamente como simplesmente para que ele possa desfrutar dos prazeres da vida. Vamos dar férias para eles para que ele possa curtir uma praia durante 2 semanas. A coisa não funciona dessa forma. Mas quando há necessidade, os espíritos veem nisso, né, e claro, compreendem, né, reconhecem nele o valor de médium que ele tem, mas depois as coisas voltam ao normal a partir do momento em que ele recobra a sua condição de saúde. Item número 10. Antes disso, né, assim dizer, colocou esse de merecimento é bem real, porque tem médium que, por mais difíceis que sejam as suas experiências por causa da mediunidade, as manifestações mediúnicas não cessam, né? Pois é, né, tem essas mudanças, porque às vezes ele está ali numa situação difícil, mas a coisa continua complicada, até porque a gente lembra sempre que, como a mediunidade ela é um sexto sentido, como nós colocamos para vocês há pouco, é um sexto sentido que faz com que ele tenha uma percepção maior das suas próprias faltas,
E ele vai perceber isso, seja pelas comunicações que recebe, seja pelas influências negativas que sofre. Então ele vai perceber que aquilo para ele é uma necessidade, então ele vai ter que andar na linha. Se ele, dependendo do ambiente que ele frequenta, tem gente que adora, por exemplo, assim, participar de uma balada. Quando vai chegando na quinta-feira, já começa a ficar ouriçado, pegando o celular e fazendo as programações, porque eu quero ir para essa balada, porque eu quero dançar aquela música, porque tem lá o baile funk, porque tem lá a bebedeira que eu votei e tudo mais, e de repente ele é médium. E quando ele entra naquele ambiente, ele começa a ter uma percepção das energias que se encontram concentradas naquele lugar. Aí ele começa a sentir aquele mal-estar, sentir dor de cabeça, sentir as influências espirituais, começa a ver o que não quer, começa a sentir o que não quer, começa a ouvir o que não quer, e ele percebe então que aquele ambiente para ele é nocivo. Então ele fala assim, bom, eu gostaria muito, eu gosto muito daquele lugar, mas eu percebo que cada vez que eu vou para lá eu me sinto mal, então eu não posso mais ir. É uma pena, mas eu não posso mais. Então, de um modo forçado, ainda que não seja por amor a si mesmo, ele foi pela dor. Então ele deixou de frequentar porque aquilo faz mal. E é uma forma do espírito se policiar. Porque algumas vezes em vivências anteriores, ele acabou vivendo um desregramento, se envolvendo com sensualidade, com bebidas, com drogas, saindo da responsabilidade das suas atividades familiares, profissionais, porque ele gostava de viver aquele oba-oba da vida. Então ele solicitou, como meio de correção, a mediunidade aflorada, essa sensibilidade maior. Então, para cada médium, quando a gente olha para os médiuns, a gente já conversou sobre isso, muitas pessoas têm muito interesse em demonstrar a mediunidade como sendo ali um ponto de status. Eu adoro ser médium porque eu sou importante, porque as pessoas me acham o máximo, quando eu entro no centro espírita eu uso um crachazinho dourado e coisa e tal. Né? E na verdade o médium é um grande devedor, porque nós temos aqueles médiuns que são grandes missionários, que são exceções à regra, a gente pode dizer assim, porque a regra, de um modo geral, são sempre pessoas que necessitam da mediunidade como uma forma de corrigir o caráter. Então a gente poderia dizer assim que, como punição para ele, punição entre aspas, ele vai ser médium. Então, na verdade, não é parabéns por você ser médium, é bem feito por você ser médium. Que a mediunidade já demonstra claramente uma necessidade de correção. Né? Então, nesses casos, a mediunidade só é suspensa realmente por essa benevolência quando a pessoa, apesar de ter essa necessidade de correção, ela conseguiu realmente se tornar uma pessoa devotada, dedicada, uma pessoa equilibrada diante do exercício. Aí quando ela começa a passar por um desequilíbrio, então ela há essa suspensão. Agora, quando ela começa a se desequilibrar por falta de vigilância, por atitudes equivocadas, e aí começa a sofrer e tudo mais, os espíritos vão dizer, mas por que nós vamos tirar a mediunidade dele, se é ele que está causando problema para ele mesmo? Se ele está se desviando daquilo que é correto, isso é um problema dele, então ele vai continuar sendo médium, vai sofrer aquilo tudo até que ele possa despertar. A Sandra colocou aqui para nós, né? Deixa eu ver, eu que te coloco na linha, até parece, né, Sandra? Né? Quando eu não estudo com você, eu apanho, né? Mas você sabe, Sandra, que o interessante é que quando a gente começa a frequentar um grupo, independente de qual grupo seja, né, um grupo virtual, quando você começa a participar de um centro espírita e tudo mais, a gente começa a sair um pouquinho da linha. A gente começa a... Não que a gente vá cometer equívocos assim de você praticar atitudes erradas na sua vida e tudo mais, mas a gente começa a ficar um pouco mais desanimado, a gente começa a ficar um pouco mais rebelde com as coisas que acontecem à nossa volta, a gente começa a ficar um pouco mais crítico. Isso porque a gente sai daquele hábito de vigilância constante. Isso é bastante comum também. Às vezes você começa a assistir muitos programas de televisão e começa a fazer crítica, falar isso, falar aquilo e tudo mais. Agora, quando a gente está o tempo todo estudando, o tempo todo vigilante, quando a gente faz uma crítica aqui, depois vem o estudo e chama a atenção do outro lado, a gente começa assim, eu não devo fazer isso, eu não devo fazer isso, eu não posso fazer isso. Então a gente fica um pouco mais controlado. Né? Isso acontece com todo mundo, com todos nós. Inclusive, né, comigo que estou aqui sempre com vocês, de repente vem aquele período de recesso de férias, a gente começa a ficar um pouco largado, né, fica um pouco mais de preguiça para fazer trabalho, começa a arruma desculpa para não cumprir com as responsabilidades e tal, mas é importante que a gente sempre mantenha essa linha, essa disciplina. Né? Então aqui o item número, deixa eu ver aqui, 10, que a gente vai entrar agora. Bom dia, pessoal que chegou. Por que meios se pode reconhecer uma censura na interrupção? Ou seja,
como é que o médium, quando ele sofre uma interrupção da sua mediunidade, como é que ele pode saber se por acaso ele está sendo punido por uma censura dos espíritos, ou se por acaso essa suspensão veio como um auxílio para que ele possa se reequilibrar? Aí a gente é fácil falar isso, não é só ele olhar a sua própria consciência. Os próprios espíritos falam sobre isso. Que interrogue a sua consciência e pergunte a si mesmo que uso tem feito da sua faculdade, que bem disto tem resultado para os outros, né? Que proveito tem tirado dos conselhos que lhe deram, e terá a resposta. Então ele só fazer ali um exame de si mesmo, sem querer se enganar, porque a gente vê que quando a gente passa por essa influência do orgulho, da vaidade, a gente sempre tem desculpa para tudo. Ah, mas eu não vim porque eu não frequentava mais, porque comecei a ter uns problemas lá em casa, porque isso, porque aquilo, e algumas vezes realmente são problemas reais. Só que o desculpismo é assim o primeiro recurso que a gente tem no nosso centro de utilidades, né? Então a gente tira uma desculpa rápida para poder justificar para as pessoas que estão ali à nossa volta. Então a gente dá uma desculpa para o nosso dirigente, dá uma desculpa para o presidente do centro espírita, para os outros colegas de trabalho, dá até uma desculpa para nós mesmos. Só que para os espíritos não tem como, porque esses espíritos, principalmente aqueles que são mais elevados, conseguem sondar a nossa consciência e sabem exatamente aquilo que nós estamos manifestando de imperfeição de caráter, né? A Zélia colocou, né? Bom dia, Zélia. Né, o retorno à consciência da responsabilidade é sofrido e é lição. E é exatamente por isso, né? Porque quando a gente começa a fazer essa análise consciencial, a gente detecta não apenas aquilo da forma como a gente lida com a mediunidade, mas a gente começa a fazer um exame também daquilo que a gente faz no nosso dia a dia, das práticas que a gente tem nas nossas relações. Algumas vezes eu sou um médium devotado, mas no meu ambiente de trabalho eu sou aquele profissional crítico, aquele profissional agressivo, aquele profissional ambicioso. Então a gente vê a incoerência, porque eu sempre falo para vocês que nós, infelizmente, nós seres humanos de um modo geral, nós temos dupla personalidade. Aquela personalidade religiosa e aquela personalidade mundana, vamos dizer assim. A mundana é aquilo que eu faço no meu dia a dia. A religiosa é aquela que eu faço dentro do centro espírita, da igreja e tudo mais. Então são raros aqueles que conciliam realmente as atitudes do dia a dia sustentados pelos valores que se aperfeiçoam, que se desenvolvem em suas crenças, em sua fé, em sua religião. Porque de um modo geral, assim, dentro da igreja eu falo baixinho, eu sou tranquilo, dentro do centro espírita, né? Ou também, então eu falo baixinho, eu chamo todo mundo de irmão, eu falo muita paz. Quando eu chego em casa, eu meto o pé nas portas. Aí eu xingo todo mundo porque o controle remoto desapareceu, porque não tem a comida do jeito que eu gosto, porque alguém mexeu na toalha que eu deixei em cima da cama, porque alguém está ocupando o banheiro quando eu quero tomar banho e tudo mais. Então eu começo a fazer ali, né, dentro do centro espírita, eu pego a fila, eu faço até uma prece no momento em que eu estou aguardando ali alguma coisa que eu preciso. Mas no meu dia a dia a coisa é diferente. Então a gente vê que essa incoerência na intimidade da nossa vida pessoal, da nossa vida particular, a gente tem um comportamento completamente diferente, porque a gente mostra realmente aquilo que a gente é. Já nesses ambientes onde que há necessidade de uma conduta diferente, a gente modifica a nossa postura. Então nós precisamos manter esse equilíbrio, essa harmonia entre aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente faz. Aí sim a gente vai conseguir manter essa linha. E para aqueles que são médiums, então fica muito mais complicado, porque no meu dia a dia, de acordo com a postura que eu tenho, eu começo a criar afinidades com o mundo espiritual. Se eu sou agressivo, interesseiro, sensualista, vicioso, crítico, sei lá que tipo de comportamento eu tenho, mas que não é dos melhores, vamos dizer assim. Claro que eu não sou um caso perdido, não sou uma pessoa perversa, não sou uma pessoa má. Eu sou apenas alguém comum, né, como qualquer outra pessoa, mas que, né, não mantém aquela vigilância necessária. E aí então os espíritos começam, né, aqueles pensamentos começam a entrar em harmonia com aquilo que eu faço. Aí então eu vou ao centro espírita esperando trazer uma mensagem elevada, esperando trazer uma mensagem de um espírito mais elevado, só que na verdade eu estou sintonizado com espíritos inferiores. E como é que a gente vai conseguir então desenvolver um trabalho sem essa coerência daquilo que eu penso e daquilo que eu faço? E algumas vezes os médiuns, os espíritos dizem assim, olha, ele é uma pessoa muito legal, uma pessoa muito interessante, só que ela não conseguiu ainda assimilar aquilo que precisa. Então ela vai no centro espírita ali na reunião mediúnica
e começa a psicografar. Aí ela para, psicografa tal, aí no final, né, de cada reunião, aí cada médium vai fazer a leitura da mensagem que chegou. Aí tem aquela mensagem edificante que fala sobre paciência, que fala sobre equilíbrio, que fala sobre o exercício verdadeiro da fé e tudo mais. Aí todo mundo lê e fala, nossa, mas que mensagem bonita você conseguiu. Aí ele dobra, põe no bolso e vai embora. Ele não se ligou que aquela mensagem é para ele. Aí os espíritos passam a primeira mensagem, passam a segunda mensagem, a terceira, a quarta, a quinta. Na sexta ele chega lá e não acontece nada. Aí depois não acontece nada, continua não acontecendo, ele fala, os espíritos pararam de falar comigo. Então ele não se deu conta, na verdade, que a conduta dele, seja no exercício mediúnico, seja na vida pessoal dele, que está incompatível com a atividade que ele precisa realizar, que deve ser sustentada pelo amor, pela caridade, pela fraternidade. Então, quando há essa suspensão, o médium deve observar para si mesmo, para tentar fazer ali uma anamnese daquilo que ele está vivenciando, para saber exatamente o que está acontecendo comigo para que haja essa suspensão. O que eu estou fazendo de errado? Que é a primeira coisa que a gente tem que se perguntar. E não é porque se eu estou doente, né? O que eu tenho de doença que parou, que a minha mediunidade ficou suspensa? A pergunta é o que eu estou fazendo de errado, porque é o mais comum de acontecer. Né? A Zélia colocou, né? Precisamos caminhar muito ainda, pelo menos eu, né? Até esse equilíbrio. Eu acho que todo mundo é a prática que leva à perfeição, né, Zélia? Então, quando a gente fala sobre alguém que precisa trabalhar a mediunidade, não é simplesmente a frequência num centro espírita, na reunião mediúnica. É importante que a gente crie novos hábitos. E esses hábitos se desenvolvem, por exemplo, através de atividades voltadas para a caridade, porque o contato com o sofrimento alheio, a autodoação, mesmo que você faça isso uma vez por semana num trabalho voluntário, é algo que no seu dia a dia você vai incorporando inevitavelmente aquilo que você pratica. Então é através da prática que leva à perfeição, como diz o ditado popular para nós. Então a gente tem que pensar sempre nas leituras que são saudáveis, nas atividades que são saudáveis, sejam elas voltadas para essa caridade, ou mesmo atividades para o meu aperfeiçoamento pessoal, exercício da responsabilidade, o exercício da boa convivência. Então são essas práticas que vão se refletir naquilo que a mediunidade oferece para nós. Então o médium, na verdade, ele tem que promover a sua transformação interior para ser um bom médium. Ou melhor, a pessoa tem que promover essa transformação interior para ser um bom médium. Não é o médium acreditando que ele frequentar uma reunião, que é a reunião que vai fazer com que ele se torne uma pessoa diferente. A coisa não acontece de fora para dentro, é de dentro para fora, nós já falamos sobre isso. E o que significa de dentro para fora? Eu vou me transformando e, consequentemente, essa transformação vai se refletindo em tudo à minha volta. Não apenas na reunião mediúnica. Isso vai ser sentido dentro da minha casa, vai ser sentido dentro do meu trabalho, nas minhas relações, na minha relação comigo mesmo, porque eu começo a modificar o meu modo de pensar a respeito do mundo, a respeito da vida, começo a diminuir as minhas frustrações, os meus medos, as minhas preocupações, eu começo a ter mais equilíbrio para enfrentar as dificuldades. Então toda transformação ela começa de dentro para fora. Toda vez que eu acreditar que alguém lá fora vai fazer alguma coisa por mim, é porque eu não entendi ainda como acontece esse processo e não reconheci sequer o meu próprio potencial. Então, na verdade, o exercício mediúnico é mais uma atividade que eu tenho. Só que, nesse caso, pelo fato dela exigir uma conduta moral mais intensa, é ali que eu vou sentir mais o efeito. Mas se eu tiver uma conduta desregrada nas minhas relações sociais, por exemplo, eu vou ter amigos que vão simplesmente me estimular a cair mais do que eu já estou caindo, e os bons amigos, os verdadeiros, vão se afastar de mim. Isso a gente vê claramente. Só que no mundo espiritual, como as coisas se dão através das energias, isso acontece de um modo muito mais fácil. Então, na verdade, é assim, temos que olhar daquilo que eu sou, que tipo de pessoa eu sou, não que tipo de médium eu sou. Porque é o tipo de pessoa que eu sou que vai refletir no trabalho que eu faço. Então, aqui para nós, já vimos ali. Item número 11. Vamos lá. O médium impedido de escrever não pode recorrer a outro. Então a gente fala mais uma vez, né? Tanto aquele que fala sobre, que escreve, como aquele que também faz a psicofonia, que são as duas formas de comunicação mediúnica que são mais intensas. E também temos, né, a audiência, temos a vidência. No caso da audiência, por exemplo, tem médiuns que ouvem os espíritos conversando com eles.
No caso de médiuns que são inspirados, eles ouvem também, através do pensamento, aquilo que os espíritos transmitem a ele, né? Então há essa interrupção. Então o médium simplesmente se vê naquele silêncio. Ele estava acostumado em determinados momentos do seu dia, das suas atividades, ouvir ali alguém falar alguma coisa, uma voz, um pensamento que vem falar com ele e tudo mais, e de repente isso aí para de acontecer. E principalmente isso acontece quando o médium cria uma certa dependência. Tem médium desses que psicografam que é domesticamente, ou mesmo nos centros espíritas, ele vai, faz a sua atividade de psicografia ou de psicofonia de um espírito sofredor, de um espírito familiar que quer transmitir uma comunicação e tal, e no final ele precisa de uma orientação dos espíritos, para que ele possa tomar algumas decisões da sua vida. Então em toda reunião que ele vai, na verdade, é mais ou menos como se a gente fosse a um restaurante comer, esperando a hora da sobremesa. Então a gente come rapidinho qualquer coisa que passa, de repente você vai e quer se deliciar com o doce que está chegando. Muitos médiuns vão para reuniões mediúnicas exatamente para isso. Eles vão lá para poder trabalhar, não vendo a hora de acabar, porque eles querem chegar no final e ouvir uma mensagem, uma orientação para um problema pessoal que ele tem. E isso se torna tão comum que eles se tornam dependentes dessas orientações. Então ele vai muito mais por interesse do que por caridade. E essa dependência, algumas vezes, precisa cessar. O que os espíritos fazem? Param de se comunicar, suspendem o trabalho junto a ele e deixam ele naquele silêncio. Aí é claro, como ele não se conforma com isso, ele vai chegar para um outro médium que é colega e falar assim, olha, pergunta para os espíritos amigos o que eu posso fazer. Porque eles não querem conversar comigo. Vê se eles conversam com você. Porque por incrível que pareça tem isso. A gente tem isso na nossa relação pessoal, por que não vai ter com os espíritos? Se os espíritos são pessoas desencarnadas, e muitos desses espíritos têm a mesma personalidade que tinham quando estavam encarnados, o modo de nos relacionarmos com eles é a mesma coisa. Então eles se afastam para falar comigo, eu vou e converso com outro médium, para ver se fala com ele como se esse médium fosse o meu intermediário. E a pergunta dos espíritos então foi essa: o médium impedido de escrever não pode recorrer a outro? A resposta: isto depende da causa da interrupção. Essa é quase sempre a necessidade de vos deixar tempo para a meditação, para os conselhos que vos foram dados, a fim de não vos deixar acostumado a nada fazer sem nós. Nesse caso, ele não encontrará o que procura com outro médium, e isso tem ainda um fim, que é o de provar a independência dos espíritos, que não podeis fazer agir à vossa vontade. Aqui uma resposta bem interessante, porque depende da causa. Se por acaso eu tenho um problema de saúde e a minha mediunidade foi suspensa, eu posso chegar então lá para a nossa reunião e pedir uma orientação dos espíritos. Olha, eu queria uma orientação para saber por que a minha mediunidade foi suspensa. Né? Se por acaso o meu problema de saúde é causa e tal. Aí os espíritos de boa vontade escrevem através dele. Isso, para saber o que houve, Ju. Para saber, eles vão dizer assim, olha, é importante que você pare as suas atividades durante um tempo, que o seu psiquismo não está bem e tal, porque tem pessoas que ficam estressadas, pessoas que têm desequilíbrios emocionais. Imagina alguém, por exemplo, vamos colocar uma situação que é comum, uma pessoa que é casada, um homem, uma mulher e tudo mais, de repente você passa por uma separação muito traumática, e a pessoa não consegue nem pensar na vida dela pessoal, quanto mais pensar, né, no trabalho que ela faz no centro espírita. E a mediunidade para ela, ostensiva do jeito que é, nas condições emocionais desequilibradas em que ela se encontra, acaba sendo para ela um grande transtorno. Porque já não basta o problema que ela tem. Vem espíritos querendo falar com ela o tempo todo. Então há essa suspensão. Então problemas de saúde é a mesma coisa, a pessoa está com uma saúde debilitada, a pessoa passa por problemas quaisquer. Né? Mas de que modo geral que afetam o seu estado emocional. Aí os espíritos vêm e dão os conselhos para ela, olha, vai fazer um tratamento de passe, né? Faça evangelização, e começa a dar aqui aquela orientação toda para que ele possa se restabelecer. Agora, há casos quando o médium começa a ter uma conduta equivocada diante do exercício da mediunidade, em que a mediunidade é suspensa. E aí então ele recorre a outro médium para saber o que aconteceu. Aí os espíritos não respondem. É como se você conversasse com um médium, um amigo, para que ele psicografasse, então ele fica ali à disposição dos espíritos, simplesmente não acontece nada.
Gostaria que vocês trouxessem uma orientação para o nosso amigo fulano de tal, que passa por esse problema, junto ao exercício da sua mediunidade, que não está acontecendo nada. Aí o médium fica parado sem disposição e não acontece absolutamente nada. Não vem resposta alguma. Ou então você escreve aquelas cartinhas, né, de receituário que alguns centros espíritas têm, você envia para aquele grupo e simplesmente não vem resposta nenhuma. Aí você começa a ficar meio revoltado, começa a ficar meio desiludido, porque ninguém fala com você e ele não se deu conta que ele é a causa do próprio problema. Que foi exatamente no item em cima, no item número 10. Que Kardec perguntou por que meio a reconhecer se há uma censura na interrupção, que interroga a própria consciência. Essa é a causa que a gente vê. O interessante, a forma como é interessante de ver isso. E depois aqui também, né? E também aqui, como foi colocado, nesse caso não encontrará o que procura com outro médium. E isso tem ainda um fim, que é o de provar a independência dos espíritos que não podeis fazer agir à vossa vontade. Então muitos médiums acham que a partir do momento em que eles estão à disposição, os espíritos têm que vir falar com eles. É uma obrigação dos espíritos se comunicarem através dele, porque, afinal de contas, ele combinou com os espíritos que às quintas-feiras, às 9 horas da noite, na minha casa, eu tenho que me comunicar. E aí os espíritos não vêm. E aí ele começa a ficar preocupado, aquela coisa toda, e aí então, ou os espíritos se comunicam através de outro médium, ou os espíritos simplesmente não se comunicam. Para ele poder compreender que os espíritos têm o livre-arbítrio tanto quanto nós. E muito mais independência ainda, porque somos nós que dependemos da assistência deles, não eles da nossa, pelo menos os espíritos que são mais esclarecidos. E aí então dão essa lição de independência, de que eles fazem aquilo numa combinação de interesses, de intenções positivas. Eu tenho a proposta de me oferecer como intermediário do mundo espiritual e os espíritos utilizam essa minha boa vontade para também transmitirem mensagens edificantes para os encarnados. Agora, se as minhas intenções começam a mudar, porque eu começo a ficar meio vaidoso, que cada vez que eu entrego uma mensagem para alguém, as pessoas me elogiam, me dão parabéns, não, porque você é o máximo. Porque você realmente, ser médium como você, eu nunca vi igual, eu começo, que isso, imagina. Tá, eu começo a ficar vaidoso, né? E os espíritos só olhando. Vamos ver até onde ele vai, vamos dar corda para ele, para ver se ele se enforca. Até que chegar uma hora em que ele começa a ficar tão vaidoso que os espíritos falam, vamos dar uma lição para ele e paramos de nos comunicar, para ele aprender que aquilo que ele está fazendo está errado. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui em cima. Deixa eu ver aqui. Pois é, né, Ju? Nega colocou em cima, né? Conheço uma menina que ouve e vê, né? E fala com o pensamento, né? São formas, né? Tem ali as mais variadas formas de comunicação. Como eu já falei para vocês, a mediunidade, ela é como se fosse um recurso comum, mas que se manifesta nas mais variadas formas. Então, se eu pegar 100 médiuns psicógrafos, cada um vai contar uma história diferente. As impressões que tem, a forma como psicografa, quem são os espíritos que se psicografam através dele. Então, cada um vai ter ali uma forma diferente, uma forma muito particular de demonstrar essa manifestação. Alguns com maior intensidade, outros com menor intensidade. Alguns ouvem com mais clareza, outros ouvem fragmentos de pensamentos e sentimentos. Então cada médium tem ali a sua própria forma. E nesse caso, dependendo do efeito que tem sobre aquela pessoa e daquilo que ela faz dessa mediunidade, ela vai ter, né, pode ter mediunidade suspensa, sem dúvida nenhuma, né? A Duda colocou aqui: esse assunto estudado é muito bom para tirar algumas dúvidas que acabamos tendo na relação e suspensão da mediunidade. Está sendo muito útil, né? Eu acho que para todos nós, né, Dudu? É bem interessante, né? Para quem vivencia essa experiência, principalmente. Então, algumas vezes, porque a mediunidade, ela requer de você, a gente pode dizer assim, de todos os médiums, não é apenas uma dedicação de tempo, né? De você chegar e simplesmente dizer assim, olha, naquele dia, naquele horário eu vou ter que estar lá. Você tem que ter assim, um preparo mental para se envolver com o trabalho, de você reconhecer a pressão que aquele trabalho exerce sobre você, a pressão do grupo, a pressão de você com você mesmo, porque você tem que ir lá para produzir alguma coisa, a pressão das pessoas que dependem daquele trabalho, e chega um momento em que você fala assim, olha, eu não estou aguentando mais essa pressão.
que é a mesma cobrança, que você pode ter uma cobrança profissional, uma cobrança familiar, uma cobrança pessoal, que você começa a entrar em estresse, começa a ter desequilíbrio, e isso simplesmente acaba trazendo os transtornos. E aí, então, nesse caso, os espíritos falam, não, vamos parar, porque daqui não vai sair nada de positivo se ficar insistindo que ele tem essa dificuldade. Então a gente dá uma suspensão, ele volta ao normal, e aí a coisa gradualmente começa a se manifestar. Né? Então aqui, para a gente poder fechar, tem aqui uma observação. Né? Aqui Kardec coloca, né? É também, os espíritos respondem, né? É também por essa razão que os que não são médiums nem sempre obtêm todas as comunicações que desejam. Então, algumas vezes, aqueles que não são médiums também são punidos por isso. Você faz uma solicitação através de um médium para uma orientação para você, mas na verdade de nada adianta essa orientação se você continua insistindo na mesma conduta. Então os espíritos não respondem, para que você possa aprender por si mesmo o problema que você está enfrentando. Uma observação de Kardec: deve-se observar com efeito que os que recorrem a um terceiro para obter comunicações, muitas vezes, nada obtêm de satisfatório, enquanto, noutras ocasiões, as respostas obtidas são bastante explícitas. Isso, de tal maneira, depende da vontade dos espíritos, que nada se consegue mudando de médium. Parece que os próprios espíritos obedecem, nesse caso, a uma palavra de ordem, pois o que não se consegue de um, de outro não se obterá melhor. Deve-se, então, evitar de insistir e de se impacientar, para não ser vítima de espíritos enganadores, que responderão se o desejarmos ardentemente. Pois os bons deixarão que o façam para punirem a nossa teimosia. Aqui é uma orientação interessante, que algumas vezes eu escrevo, não acontece nada, aí eu insisto de novo, não acontece nada, semana que vem eu vou de novo, não acontece nada, vou num outro centro espírita, faço a mesma pergunta, não acontece nada. O que significa isso? Que quando há essa suspensão, na verdade, são os espíritos que estão próximos a nós que fazem com que nós tenhamos esse momento nosso de reflexão. Que seria como se fosse um isolamento forçado para que a gente pudesse refletir. E nesse caso, quando se fala sobre uma palavra de ordem maior, há uma coordenação no mundo espiritual. Porque a gente fala assim, olha, eu vou nesse centro espírita, os mentores não vão me responder, mas se eu for no outro, eles não vão ficar sabendo. A gente é tão ingênuo, né? A gente acha mesmo que o mundo espiritual não sabe o que acontece à nossa volta. Né? Então a gente fica assim, não, eu vou mudar de centro, porque lá eu converso com o outro e vai ser tudo jóia, vai ser ótimo. Mas aí eu falo assim, olha, quer saber, eu vou naquele outro centro. E ali, então, conversando com aquele pessoal, vou no centro de Umbanda, por exemplo, que a gente sempre tem ali os espíritos, né, que dão orientação, eu vou até ali e vou fazer tal coisa. Né? Então os espíritos que estão próximos a nós começam, então, a só observar. Aí eles pensam assim, bom, já que você quer insistir tanto, então vá lá e faça o que tem que fazer. Mas aí você vai se desviar do caminho. Porque então você vai entrar numa outra rotina, vai entrar numa outra tarefa, vai entrar num outro tipo de atividade, que isso pode te trazer um resultado não satisfatório. E vai acabar te distanciando, de certa forma, daquela atividade inicial que você exercia. Mas aí você fica à própria sorte. Aí você está independente, já que você optou por esse outro caminho, então na verdade você vai ter que vivenciar as experiências relativas a isso. A nega colocou, né, eu tenho muitas intuições e sonhos que me revelam coisas desde criança. E quando não faço, né, eu sempre me dou mal, né, ou seja, dá tudo errado. Né? É uma orientação bem direta. Né? Tem gente que não vai para centro para não descobrir segredos. Né? Eu já ouvi pessoas falar disso, sim. Né? Tem médiums que deixam de exercer a mediunidade por medo de qualquer tipo de revelação. Então isso acontece também. Isso é a insegurança que você tem, a preocupação, não porque o médium cometeu um erro intencional, mas por fraqueza do seu caráter, começou a se desviar, começou a ter alguma conduta equivocada diante disso tudo, e quando ele vai fazer um trabalho, principalmente médium de psicofonia. Porque na psicofonia você pode ficar algumas vezes inconsciente, e os espíritos vêm e falam através de você. E aí quando eles começam a falar através de você, de repente você fala, será que ele vai falar alguma coisa? Aí ele simplesmente bloqueia no seu inconsciente, né, a mediunidade da psicofonia e só faz a psicografia.
porque a psicografia está sob seu controle. Se por acaso escrever alguma coisa e ele perceber que não é o que ele quer, ele simplesmente guarda e fala que não tem nada a ver. Agora, na psicofonia, ele não pode controlar. Então isso acontece com todas as pessoas, essa fraqueza, essa dificuldade, né? Vamos lá para o item número 12. Tá. A última, pessoal, de hoje. Com que fim a providência dotou certas pessoas de mediunidade de uma maneira especial? Então a gente lembra sempre que ser médium, mais uma vez, não é um acidente de percurso, não é um sorteio, não é um acaso. A mediunidade é um recurso que aquela pessoa, aquele indivíduo tem, que para ele tem uma utilidade. Essa é a grande questão. E a maior utilidade, como a gente já falou agora há pouco, é exatamente promover a sua própria transformação. Então, na verdade, o exercício da caridade, o trabalho de cura, o trabalho de comunicação com os desencarnados para as pessoas que precisam dessas comunicações e tudo mais, na verdade, isso é uma consequência da forma como eu exercito a mediunidade. Mas é a minha autodoação que vai começar realmente a demonstrar essa transformação. De eu perceber que essa minha rigidez no meu egoísmo, de achar que tudo que acontece à minha volta, né, quer dizer, que o mundo gira em torno do meu umbigo, que eu estou muito revoltado, que tudo mais, e quando eu começo a me aproximar dessas dores alheias e tento de alguma forma ajudá-las com sinceridade, isso já é o resultado dessa transformação interior. Então, como eu falei para vocês, na verdade, aquilo que acontece dentro de nós reflete a nossa volta, e não é o contrário. Então nós somos algumas vezes levados a essa prática para a gente começar a quebrar um pouco dessa casca que existe em volta de nós. Então você vai ao centro espírita para poder começar a trabalhar com, por exemplo, doação de alimentos, com trabalhos sociais, até com trabalho mediúnico, de cura, não importa qual seja, e você vai por obrigação. Mas, na verdade, quando você começa a sair da obrigação e começa a se simpatizar de fato com o trabalho, aí sim você começa a absorver o resultado daquela prática, né? Então, com que fim a providência dotou certas pessoas de mediunidade de uma maneira especial? É uma missão de que as encarregou e de que elas se sentem felizes. São entre os espíritos e os homens. Então a gente viu aqui, claro, né, que essa afirmativa dos espíritos, ela é para aqueles espíritos, aqueles médiuns que são conscientes. Então, quer dizer, é uma missão de que as encarregou e de que se sentem felizes. Quer dizer, todos eles se sentem felizes? Todo mundo que é médium gostaria de ser médium? Todos os médiums gostam de ter essa responsabilidade? Infelizmente não. A maioria, se pudesse desligar aquele botãozinho da mediunidade, certamente o faria. Mas, já que não pode, fazer o quê? Então eu vou trabalhando dentro daquilo que me cabe. Mas certamente não é aquilo que eu quero. Assim como tem pessoas que não são médiums, mas quando chega no centro espírita, porque acha interessante o espiritismo, tem uma certa afinidade e tal, é encaminhado para um trabalho social. Então ele começa a trabalhar, vai trabalhando, e não são raras as vezes em que as pessoas se enjoam do trabalho. Aí então elas começam a arrumar uma atividade, uma desculpa e se desligam do grupo. É porque eu comecei a trabalhar lá e chegou uma hora que eu comecei a achar muito monótono, aquela mesma rotina, começou a me incomodar, eu percebi, aí vem a desculpa, eu percebi que eu não estava fazendo por amor, aí então eu vi que era hora de parar. E era exatamente por falta de amor que ela deveria continuar. E era exatamente por falta de amor que ela estava ali para poder aprender. Então ela começa a sair. Então nem todos que são médiums fazem isso como uma missão e se sentem felizes. Agora, feliz daquele que conseguiu absorver realmente essa nova filosofia para a sua própria vida. Muito bem, meus amigos, paramos por aqui. Nós estamos no item de número 12. No item 12 a gente vai depois por 13, 14 até o número 16. E depois desse 16 a gente vai falar um pouquinho sobre a suspensão da mediunidade em tratamentos espirituais. Porque aqui a gente falou em suspensão quando as pessoas fazem mau uso da mediunidade ou se por acaso elas estão doentes. Agora a gente vai falar um pouquinho no próximo encontro, que vai ser na segunda-feira que vem, tá? Porque na próxima quinta-feira vai ser o nosso tema livre, porque na quinta é feriado, né?
Então, na próxima segunda-feira a gente vai falar sobre a mediunidade, que vem de uma forma ostensiva, mas que acaba provocando um certo transtorno. Isso acontece com crianças, acontece com adolescentes, acontece com pessoas comuns que têm a mediunidade, que vem de uma forma ostensiva, que provocam algum tipo de transtorno e que os espíritos então trazem a suspensão ou alguma alteração temporária para isso tudo. E até mesmo as pessoas que buscam um bloqueio definitivo dessa mediunidade, principalmente aqueles que ou não têm interesse ou são de outras religiões, que acabam trazendo uma certa condenação. Então a gente vai falar sobre tudo isso no nosso próximo encontro. A Ju colocou, né, às vezes que me pergunto que utilidade para quem não pode usar. Ju, próximo capítulo. Eu ia falar, mas vocês vão ter que esperar o próximo capítulo, tá bom? Porque isso é interessante também, né? Então aguardem. Então na próxima segunda-feira a gente fala sobre isso, tá bom? Cindizinha, quem vai fazer encerramento para nós? Esqueci. Eu não reparei ali quem você escalou. A Sandra, legal então. Bom, falar de mediunidade é sempre um prazer, né? É sempre uma oportunidade, é muito gratificante, porque ela não é só educativa e ela não é só interessante, né? Mas ela é também muito prazerosa, porque falar sobre mediunidade a gente fala sobre recursos que estão adormecidos dentro de nós, possibilidades que o Espiritismo nos apresenta e tudo mais, né? Então é sempre muito legal. Então na próxima segunda-feira a gente vai continuar esse tema e encerrá-lo também para depois passar para o próximo capítulo. Bom, eu vou passar para nossa amiga Sandra, que vai fazer o encerramento para nós, né? E muito feliz por você